Estou passando por um momento difícil, por um período bem difícil. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu gostaria de falar sobre esse assunto, um assunto recorrente na clínica astrológica. Que lidam mal com certos aspectos, como quadratura, quincúncio, oposição, e que não é fácil lidar com, né? A maioria de nós mortais temos dificuldade de lidar quando planetas fazem 90 graus entre si, né? Ou 180, ou 150 graus. Isso significa alguns tipos de desafios, né? Só para lembrar alguns, por exemplo, pegar os planetas de Plutão, Netuno, Urano, Saturno, fazendo quadratura, por exemplo, ou quincúncio, ou oposição, né? Com o Sol, com o ascendente, com a Lua, com o regente do Sol, do mapa, né? Com o regente da Lua, com o regente do ascendente, ou então com o regente da dominante do mapa natal. Então esses aspectos são aspectos difíceis que nos colocam em situações de conflito, né? De desafios, de como lidar, como se posicionar. E é muito comum a pessoa estar passando por momentos, às vezes, de uma crise existencial, né? Um retorno de Saturno, uma quadratura de Plutão, Netuno, Urano, oposição Urano, muitas vezes nessa faixa etária entre 37 e 42 anos, ou às vezes nem precisa estar nessa faixa etária, que muitas vezes a pessoa acha que é a crise dos 40, a pessoa está ficando velha, mas na verdade tem um projeto aí dessa engrenagem planetária que faz com que a gente, em alguns períodos, e nesse em específico, entre 37 e 42, mas em vários outros, veja nossa profissão ou desabando, ou a nossa situação financeira bastante precária, um aspecto de solidão, de carência, de dificuldade de estabelecer uma relação bacana com alguém, né? Então, a própria saúde, a nossa saúde, ou então a saúde de alguém que a gente ama, a gente tem algumas vulnerabilidades que nos exigem certas atitudes, certas posturas, né? A saúde, uma delas, outra questão profissional, material, né? Financeira, a outra é a questão do amor, a outra é a própria família. Como lidar? E tem muita gente que atribui, né, a culpa ou a responsabilidade disso a determinados trânsitos. Plutão quadrado ascendente, Saturno em cima da Lua, né? Netuno quadrado Sol ou quadrado Lua. Claro que esses aspectos são difíceis e eles têm uma função, eles têm um propósito, eles têm um objetivo de serem difíceis, porque para ver como é que a gente se posiciona, como é que a gente sabe lidar com esses assuntos, né? São assuntos também da nossa sobrevivência física, da nossa sobrevivência material, emocional, às vezes até da nossa sobrevivência, vamos dizer assim, ideológica. Então, muitas vezes a gente fica perdido sem saber como lidar. Então, eu queria trazer algumas pontuações que, embora a astrologia, embora esses aspectos, embora esses trânsitos, essas progressões, essas direções simbólicas, embora certas revoluções solares coloquem para a gente desafios e sempre atualizados, né? Esses desafios muitas vezes parecem iguais aos do passado, mas eles estão sempre em tempos diferentes, porque nunca um trânsito se repete com o mesmo céu, né? Às vezes aquele trânsito se repete, aquele Saturno quadrado Vênus, mas no outro céu, o céu está sempre mudando. Isso é muito bom, porque a gente está sempre com possibilidades de fazer uma atuação mais diferenciada, mais criativa, mais ressignificada. E eu queria considerar alguns pontos de como lidar com esses desafios, por exemplo, desses planetas, né, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, fazendo certos ângulos com ascendente, Lua, Sol, enfim. Primeiro é importante
várias coisas são importantes. Uma delas é a gente diagnosticar a natureza e a origem do problema, da questão. Se é sem problemas, tem coisas que acontecem que são inevitáveis, outras que a gente já podia intuir que iria acontecer por uma má gestão. Um ponto fundamental nessa nossa caminhada é o tema da autogestão, porque quando a gente está passando por um conflito, por uma dificuldade, seja ela de qualquer ordem, a gente tem que entender a natureza daquela dificuldade, saber, né, como se fosse assim, o diagnóstico, saber a terapêutica. Né? Então, o diagnóstico é por que isso está se dando, e muitas vezes a gente fica ali rodando em torno dos sintomas quando tem que procurar qual é a causa daquela demissão, qual é a causa daquela separação, qual é a causa daquela estagnação da relação a dois, qual é a causa de o dinheiro não está entrando, qual é a causa disso? Porque tem várias possibilidades, né? Às vezes é uma incompetência nossa, uma distração, uma falta de disciplina, de foco, de persistência, ou a gente está malhando em ferro frio, ou o caminho não é por aí, eu estou insistindo por uma certa teimosia. Quando esse diagnóstico é feito, isso ainda não é o resultado final, porque a gente tem que ter uma terapêutica para isso, que é uma atitude. Né? Que nem na medicina a gente tem um remédio adequado para aquele diagnóstico. Então, no caso no caso emocional, né, no caso psicológico, a gente tem que ter também quais são os remédios de atitude, de postura que a gente precisa para saber lidar com aquele conflito, com aquela dificuldade. Digamos que eu posso ter um diagnóstico do porquê que eu estou vivendo aquilo, segundo, o que eu deveria fazer, né? E o terceiro ponto é eu não conseguir fazer, ou começar a fazer, começar a tomar algumas atitudes, começar a me disciplinar, começar a me organizar e não segurar muito tempo e largar. Né? Isso é muito forte. Tem pessoas que sabem tudo, sabem que eu sei qual é o problema, eu sei o que eu devo fazer, eu já tentei fazer, mas acontece que não deu certo. Né? E muitas vezes não deu certo, não porque o diagnóstico estava errado, porque a terapêutica estava errada, mas porque eu não tive a concentração, o foco, a disciplina, né, necessários para poder lidar com essas questões, esses problemas, essas dificuldades. E por quê? Aí começam uns desdobramentos muito interessantes. Falo assim, olha, eu não sou um bom autogestor, eu me perco. Eu sou dragado pelas minhas vulnerabilidades. Então, será que eu precisaria de alguém que pudesse estar ali fazendo um contorno, me ajudando a não me largar, não me abandonar, não me depositar no problema e ficar abandonado? Então, muitas vezes a pessoa vai buscar uma terapia e é algo absolutamente maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Outras vezes, mesmo com a terapia, a pessoa fica ali, né, malhando em ferro frio, e a pessoa pede ajuda, mas não quer ser ajudado, pede ajuda, mas não consegue ser ajudado, e o fato de estar na terapia parece que fica com a consciência tranquila, como dissesse assim, eu busquei uma terapia, mas na verdade eu não sei se eu quero ou se eu consigo me transformar, apesar do empenho do terapeuta e tudo mais. Essa questão da autogestão, ela implica na busca de referências também. Né? Eu já falei algumas vezes que ao longo da minha história, muito jovem ainda, na minha pós-adolescência, na minha entrada da idade adulta, eu tive 4 pais ontológicos que emergiram de dentro de mim, me dando um suporte, me dando um continente. Né? 4 figuras que eu nunca as conheci, mas essas figuras me pegaram pela mão do ponto de vista do meu imaginário, do meu simbólico, da minha força espiritual, e foram me conduzindo para eu fazer determinadas travessias. Muitas vezes a gente tem uma orfandade crônica, né? Uma orfandade ontológica, nem tanto parental, essa orfandade nem tanto é parental, mas é uma orfandade de referências potentes que me ajudem a fazer as travessias necessárias.
Então, quando a gente começa a entender que certos conflitos, certos desafios são coisas, potência erótica, é uma coisa muito forte, muito interessante, muito maravilhosa, né? E muitas vezes eu sei qual é para onde eu devo fazer, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir. E eu me desmorono, eu me perco, eu me enrolo, eu me caotizo, eu me desorganizo. E aí também entra o componente, para além do próprio processo terapêutico, entra o componente do Dharma, né, de você sacar qual é o teu Dharma, você compreender qual é o teu Dharma, qual é a tua missão aqui. Não é nem, estou falando de profissão, nem exatamente de casamento, estou falando da teu propósito, tua missão aqui. Quando a astrologia dármica, por exemplo, ela revela qual é o teu Dharma, a razão pela qual você foi convocado a estar aqui, qual é o teu propósito de vida, isso ainda assim não é suficiente, porque isso já dá um esclarecimento gigantesco para muita gente, mas tem pessoas como dissesse assim, eu não consigo andar sozinho. Tudo bem, agora eu estou sabendo qual é meu Dharma, faz sentido, mas eu não estou... Isso é importante considerar uma espécie de anemia postural. Uma espécie de anemia postural. Quando você sabe, você aprendeu, você descobriu qual é o caminho que você deve tomar, você às vezes se insinua e larga, ou então você acha que não vai conseguir, você talvez não mereça aquele caminho. Porque é bom demais para ser verdade que o meu mapa natal revele o meu Dharma, minha missão, o meu propósito, minha grande autorrealização. Então, é um conjunto de fatores importantes que não passam apenas por a gente ter um bom diagnóstico do problema, nem ter apenas uma boa terapêutica, né? Porque faltam outros componentes. Eu me lembro de uma fala do Jung, uma fala mais ou menos assim, que um percentual alto de pacientes dele que tiveram alta tinham uma relação com a religiosidade ou com a espiritualidade. Então, quando você conhece o Dharma, ainda que esse conhecimento possa ser um pouco intelectual no primeiro momento, quando você conhece o Dharma, é importante que você sinta experiencialmente, organicamente, uma convocação para você obedecer e seguir estruturadamente o caminho, o teu caminho, o caminho da tua singularidade, o caminho da tua alma, o caminho da tua essência, o caminho que faz com que você seja de fato você, ou seja, o caminho do teu Dharma. Não adianta a gente saber intelectualmente, e às vezes nem adianta a gente ter a tiracola um terapeuta que fica nos repetindo as coisas, quando a gente não sente uma, entre aspas, uma servidão à nossa luz interior. A gente tem um momento que a gente tem que baixar a bola, nos recolhermos da nossa insignificância e dizer sim, na medida em que eu reconheço qual é o meu caminho, minha trajetória, o que eu devo fazer, eu me coloco disponível a obedecer etapa por etapa. Ainda que o fato de você conhecer o Dharma não significa que a tua vida vai mudar da noite para o dia maravilhosamente. Não, é uma trajetória. Claro, você no Dharma, você está caminhando a passos largos para um grande encontro com você e um processo de autorrealização. Não tenha dúvida disso. Mas é uma coisa que a gente vai ser muito provado. A gente vai passar por muitas provas para testar o quanto a gente está repetindo que nem um papagaio, que a minha missão é essa, meu Dharma é esse, meu projeto é esse, ou a gente, na verdade, comprou essa briga, é um bom combate. Quando a gente reconhece organicamente, muito mais do que intelectualmente, o caminho que deve ser cumprido. Né? E a gente tem a eternidade para realizar isso. O Dharma não é uma coisa que eu descobri, então vamos ver se agora nesse fim de semana eu tomo jeito, vamos ver se nessa encarnação. A gente quer ter colheitas breves, a gente quer ter colheitas nessa encarnação. Isso é o menos importante. O mais importante é a gente fazer o que tem que ser feito. E a colheita já é o processo alinhado. Quando a gente começa a se alinhar, a colheita já é o processo. Às vezes a gente fica idealizando um resultado, um lugar para se chegar. O lugar é agora. O lugar é aqui. Especialmente quando a gente está a serviço do Dharma, do propósito da tua alma, da tua essência. Então, mas quem é a minha alma? O que é a minha essência?
Quem sou eu? Essas são as questões que, por exemplo, a astrologia dármica e a arqueoastrologia têm a obrigação de responder. Muito mais do que características de signos, né? O tempo está passando. Quem sou eu? Né? Por que eu fui convocado a estar aqui? Né? Qual é a minha missão? Então, é um conjunto de fatores, e um dos mais importantes é perceber se eu tenho ou não tenho condições de ser, nesse dado momento, um bom autogestor, aquele que eu consigo me autogerir. Né? Ou se eu preciso de alguém, durante um tempo, momentaneamente, que possa servir de referência, de nutrição, para que eu não me perca. Porque não basta saber intelectualmente qual é o caminho, e sim como trilhar esse caminho, porque esse caminho ele tem que ter obstáculos, ele tem que ter vales, tem que ter rios, tem que ter crocodilos, eles têm que ter céus maravilhosos com estrelas incríveis, tem que ter encontros maravilhosos, tem que ter encontros diabólicos, tem que ter. Tá, isso é da lei, porque é justamente essa pluralidade de prazeres e desprazeres, de dores e êxtases, que testam a gente para saber se a gente está preparado para esse grande encontro com a totalidade. Ainda em vida. E não entenda que encontro com a totalidade a gente morrer, não, porque não adianta morrer para encontrar com a totalidade, porque não é assim que a gente morrer é só morrer, depois vai encarnar de novo. O negócio é a gente estar aqui, né, construindo indo ao encontro de toda essa singularidade e ao mesmo tempo em estado de comunhão, estado de pertencimento. Isso muda tudo, a relação com a família, a relação com o amor, a relação com o dinheiro, né, porque a gente percebe que a espiritualidade é 100% daquilo que está à minha volta e está dentro de mim. Tem gente que divide as coisas, né? A vida material, a vida espiritual. Eu não entendo muito bem isso. Para mim, tudo é espiritual. O dinheiro é espiritual, o sexo é espiritual, a comida que eu como é espiritual. O que eu falo, o que eu penso, o que eu deixo de falar é espiritual. Né? E quando isso fica claro organicamente, e quando você se coloca a serviço do caminho, com C maiúsculo, a serviço da lei do Dharma, a serviço do Dharma, primeiro que teus mestres, teus guias, eles têm obrigação de te sustentar, de te amparar. Nada pode te faltar. Nada pode te faltar. O Dharma protege o ser humano, porque o Dharma é o projeto. Então o projeto não tem a função de se autodestruir, e sim que ele se cumpra. E nós somos fundamentais, e cada um com a sua assinatura pessoal, com o seu jeito, com sua maneira de chegar num determinado lugar, e esse determinado lugar chama-se a estrada, a jornada, o processo, o aqui e o agora, sem idealizações. Realizar o Dharma é eu chegar e tal. Não, realizar o Dharma é você estar consciente na jornada. A chegada é a estrada. A chegada é a estrada. Claro que uma estrada não consciente não é chegada para coisa nenhuma. Você pode ficar rodando e não chegar em lugar nenhum. O que faz com que a gente sinta um processo evolutivo é que cada passo ele é inspirado pela consciência, ele é tutoriado pela consciência. Então tem disciplina. É muito difícil a gente falar, você precisa ser organizado, você precisa ter disciplina, você precisa ter concentração, você precisa ter foco. Se eu não tenho uma paixão que justifique isso. Se eu não tenho e a paixão é eu ter certeza absoluta qual é a festa que eu me dirijo. A minha festa, a minha celebração. Se eu não tenho claro para mim qual é a festa que eu me dirijo, qual é a celebração, qual é a bem-aventurança que eu me dirijo, bem-aventurança essa para a qual eu fui convocado, para que ter disciplina, para que ter foco, para que ter paciência, para que ter resiliência? Que chato, que saco isso. Vocês percebam, as pessoas falam, você precisa ter disciplina no ouvido, você precisa ter organização. Pega uma pessoa que é amante da música e que vai, por exemplo, dar um concerto de violino e que ama violino e ama música, ela fica
horas treinando um violino e alguém diz assim, nossa, que saco, não sei como é que você aguenta. E a pessoa diz assim, é a coisa que eu mais amo. Você está aqui treinando 8 horas por dia para chegar lá tocar um sábado no Teatro Municipal. Ah, eu estou em êxtase. E de repente você nem vai ganhar tanto dinheiro. Eu estou em êxtase. Dei esse exemplo, posso dar mais uma dúzia de exemplos, mas agora imagina quando a gente sabe, no caso do Dharma ali, a pessoa, o violinista que vai dar um concerto, não sabe no Teatro Municipal, e quer entregar o melhor para aquela plateia, e quer vibrar a música naquele momento. A nossa vida precisa ser assim. O nome disso chama-se espiritualidade. Essa pessoa tem foco, disciplina, tem paciência, e ela insiste, ela trabalha, por quê? Tem uma coisa maior. Se você não sente paixão pelo teu Dharma, pelo teu caminho, pelo teu propósito, ou pior, se você não está entendendo nada, se você não conhece nada, se para você a vida se resume à busca de prazer e tentar resolver alguns problemas, se para você a vida se resume a casar, ter filhos, ter uma família, ter um trabalho, pagar as contas e depois sair de férias, e quem sabe morrer e deixar um apartamento para cada filho, se possível, vai voltar e vai repetir tudo. Vai voltar e vai repetir tudo. Todas essas questões basais, que são representadas pelos primeiros quadrantes da carta natal, na visão da arqueoastrologia, são questões basais, importantésimas, mas basais. Entende? É que nem, por exemplo, você gostar de música, querer ser um violinista e comprar o violino. E daí? Comprou o violino. E agora? O que faz? Ah, pois é. Eu pensei que o violino fosse tocar sozinho. Eu pensei que a construção da família já fosse me deixar feliz como um todo. Eu pensei que ter uma profissão já fosse me realizar como um todo. Não é assim que a banda toca. Onde é que está a tua paixão? Essa tua paixão é uma paixão periférica do ego ou ela nasce de um sonho da tua alma, da tua essência? Porque para você ter disciplina, foco e organização tem que valer a pena, tem que ter alguma coisa que vale a pena. E que não é tão somente o desejo do teu ego, é muito mais do que isso. Eu e você queremos a mesma coisa, a autorrealização. Porque realizar isso ou realizar aquilo, ou aprender a lidar com determinadas frustrações, ok. Agora, autorrealização é um outro departamento. É isso que você quer, é isso que eu quero, é isso que todos nós queremos. A gente pode até dar nomes diferentes, mas é isso que a gente quer. E para essa autorrealização, eu preciso de algumas referências, de alguns conhecimentos, de algumas experiências. Algumas referências, algumas experiências, alguns conhecimentos. E aí sim, motivado, iluminado, acendido, aquecido, apaixonado, vibrante, pegando fogo, eu exijo a disciplina. Tranquilo, tranquilo. Disciplina, foco, paciência, resiliência, metodologia, projetos a curto, médio e longo prazo, tranquilo, mole. Estou amparado, já estive amparado por figuras importantes, hoje já soltei a mão dessas pessoas, ou desses seres, ou desses livros, ou desses mestres, né? Ou se eu ainda não soltei, ainda preciso dessas referências. Ok. Essa minha fala é só para lembrar que não adianta a gente ter um desejo de resolver um problema, uma questão. A gente tem que saber a natureza desse problema, né? A terapêutica desse problema, né? o quanto a gente é um bom autogestor para esse problema. Caso a gente não seja um bom autogestor, a gente seja completamente caótico e desorganizado, a busca de referências, de conhecimento vivencial e orgânico para fazer para tutoriar, sabe aquele rebanho que é totalmente disperso, e você precisa pastorear esse rebanho disperso que mora dentro da gente, a função de ansiedade, estresse, ansiedade, vida que segue, um corre-corre, e você tem referências que podem fazer uma espécie de tutorial para esse rebanho, que são os pensamentos que me enlouquecem, vamos dizer assim. É um conjunto de coisas, mas insisto, antes de terminar minha fala, eu insisto num ponto, é um conjunto de coisas, mas não fiquem apenas se cobrando foco, disciplina,
concentração, se não tem uma paixão por detrás. E principalmente se essa paixão ela vem do eu mais profundo teu. Porque se uma paixão cronicamente adolescente, para alguém que não é adolescente, alguém que tem 40, 50, 60, 30 e tantos anos, mas a paixão é adolescente, não é disso que eu estou me referindo. Não é disso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo quando você está encaixado na tua idade, encaixado na tua faixa etária, e a tua paixão é uma expressão do desejo de realizar esse sonho da tua alma, a razão pela qual você foi convocado a estar aqui. O nome disso é Dharma, a lei, o caminho, né? O caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. Então, é isso que eu queria dizer hoje, que para a gente, uma coisa que me incomoda um pouco, né? Meu problema é que o Saturno cortou o ascendente. Nossa, eu estou com Plutão quadrado Lua, e é por isso que não sei o quê. Evidente que os aspectos de trânsito, direção simbólica, progressão e revolução solar e por aí vai, eles são estímulos provocadores para ver a nossa atitude, a nossa postura, como é que a gente lida. Tanto aspectos fluidos, como trígonos, sextis, como aspectos difíceis, como quadraturas e oposições. O problema não é o que um planeta faz com o outro e eu sou uma vítima. Isso é bobagem. A gente já falou várias vezes que não existem planetas maléficos, nem existem aspectos maléficos. Tá? Eu já tive várias oportunidades de ver mapas muito azuis, com muitos trígonos, de pessoas meio bocóis, meio assim apatetadas. E pessoas com mapa muito vermelho, de quadraturas e oposições, pessoas muito dinâmicas, falam assim, olha, tá na chuva para se molhar, estou aqui para o bom combate. Pessoas interessantésimas. Pessoas interessantésimas. Cuidado com o tati-bitate do porque o meu momento, o Netuno está quadrando com o meu ascendente, as coisas estão confusas para mim. Você pode partir desse ponto, mas coloque-se como protagonista. Não coloque o trânsito nem a revolução como protagonistas, nunca serão protagonistas. O protagonismo é a tua consciência, o quanto eu sei lidar com trânsito, direção, revolução solar, com quadraturas, trígonos. Porque senão, do contrário, é muito confortável a gente ser vítima de forças, sabe? Você acaba sendo vítima de forças celestes. Isso é bobagem, pura bobagem. E muitos astrólogos acabam divulgando isso, né? Insisto, para nós mortais, as quadraturas de Plutão, Netuno, Urano, Saturno não são fáceis. Mas mais difíceis do que as quadraturas eu não estou entendendo coisa nenhuma. Não identifico a origem do problema, não identifico a terapêutica, não identifico se eu tenho condições de tocar sozinho, não identifico se eu tenho humildade para pedir ajuda, não identifico qual é o Dharma, não identifico se eu tenho uma paixão para ser um servidor do Dharma. E aí, gente, reza porque parece que tudo um golpe de sorte. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Em breve estou aí de volta, trazendo outros temas, tá bom? Beijo no coração e até agora.